Você tem curiosidade para saber o que está sendo discutido em termos de desenvolvimento de pessoas, capacitação dos melhores talentos, programas em recursos humanos, o que está sendo falado, qual é a pauta das CHROs, dos presidentes e vice-presidentes de RH das empresas? Como que essas pessoas articulam suas estratégias junto com o board das empresas, os CEOs e os outros colegas do C-Level? Esse vídeo é para você. Eu sou o Edu Lins, um dos fundadores do Grupo Movile, fui presidente da Wave e sou o fundador da Empower Business School. Eu tive a ideia de reunir os melhores talentos, os melhores executivos do país em recursos humanos, no desenvolvimento de pessoas, para bater um papo comigo de alto nível, com alta qualidade de conteúdo. Vamos nessa? Vou apresentar a turma aqui para vocês. Eu estou recebendo a Sarita, CHRO da Alice, o Jean, diretor de People e Performance da Creditas, Luciana Carvalho, CHRO da Blip, e a Cris, CHRO do Grupo OLX. Muito obrigado pela presença de vocês aqui nesse nosso bate-papo. Eu queria começar com uma provocação. A gente está vendo que a tecnologia está invadindo e automatizando uma série de processos e serviços que os talentos executavam nas empresas. Muitas pessoas que entravam nas empresas entravam como estagiários, como trainees, e começavam fazendo tarefas operacionais, né, apoiando as áreas de negócio, as áreas da empresa. E com isso iam ganhando experiência, vendo líderes, vendo gerentes, vendo profissionais das empresas, né, e crescendo com isso. Com AI e outras tecnologias automatizando muito dessas tarefas, o que vai ser do futuro da formação dessa turma? Quem quer começar? Vou começar porque eu trabalho numa empresa de AI. Eu acho que, qual é a minha visão aqui, Du? Eu acho que a própria porta de entrada com trainee, estagiário, enfim, que nome a gente quiser dar, acho que ela por si só ela foi evoluindo ao longo do tempo. Então a gente saiu de um modelo onde o estagiário era mesmo o cara que tirava xerox e fazia atividades ultra operacionais, para a nova formação de pipeline de sucessão das altas lideranças das empresas. Então, acho que só essa mudança já tira eles desse papel tão operacional que é o exemplo que você trouxe. Eu sou uma forte defensora de que a AI não vai tirar o trabalho de ninguém. Eu acredito muito que, até nesse caso, a AI ela vai fazer melhor aquilo que o humano não poderia fazer melhor, mas ela nunca vai conseguir fazer melhor aquilo que o humano faz melhor. E aí eu acho que aqui tem uma oportunidade gigante de revisitar as estratégias em relação a programas de porta de entrada. Então, como é que já no dia 1 a gente consegue dar para eles atividades que têm alta relevância? Um exemplo da minha própria trajetória na Movile a gente um estagiário que hoje é o fundador da Lip e ele tocou o maior projeto da área de People em 2018, que era Employer Branding. Nunca a IA poderia fazer o que ele fez. O que a IA poderia fazer o que ele fez o tempo dele montar a apresentação, a maneira como ele apresentou os dados, mas todo o pensamento criativo, estratégico por trás daquilo que faria a gente ter que bater uma meta de contratar 700 engenheiros em um ano, a IA não faria. Alguém discorda? Eu tenho uma visão complementar. O que a gente tem visto em dados, né? E recentemente foi divulgada uma pesquisa, acho que foi da Stanford, nos Estados Unidos, que pegou a quantidade de empregos que estavam sendo gerados nos Estados Unidos nos últimos 3 anos. E aí, qual foi a evidência trazida nesse reporte? Que a quantidade de empregos ela se manteve estável na área de tecnologia, tá?
mas que houve uma redução significativa nos níveis de entrada. 20% de redução dos empregos de entrada e, portanto, um aumento dos empregos no meio e topo da pirâmide, né? O que eu acho que está acontecendo? Eu acho que o que está acontecendo é o primeiro movimento das empresas de efetivamente eliminar tarefas, processos que muitas vezes não geram valor. E essas tarefas, esses processos, por mais que você dê para um estagiário ou para uma pessoa de nível de entrada, acabam estando na mão desses profissionais, né? E eu acho que a gente tem dois vetores que a gente precisa se preocupar quando a gente fala de IA. Eu acho que a IA, ela não vai tirar o emprego das pessoas que estão começando a entrar nas organizações. O que vai acontecer é que os profissionais mais experientes que estão usando IA estão fazendo tarefas que esses profissionais mais júniores fariam, né? E o que a gente tem que pensar aqui como executivo de RH é que a gente tem um mindset do encarreiramento que ele é feito de humano para humano, né? O aprendizado hoje é feito do humano para humano. É um gestor que ensina o especialista que ensina o analista que ensina o estagiário. E talvez, para a gente mudar essa lógica, eu acho que a IA vai ser um grande aliado na capacitação desse profissional, em que vai fazer com que a aceleração da experiência se dê por um outro processo, que não vai ser mais esse encarreiramento, né? Ele vai ser muito mais através da IA. Então, eu acho que tem esses dois vetores aqui, a experiência, por um lado, né? E o outro lado, a tarefa, né? E como isso se dá. Eu acho que a gente só fez o primeiro movimento, né? O movimento dos mais experientes eliminando as tarefas mais simples, mas a gente não fez o segundo movimento, que é como é que a gente pode usar a inteligência artificial para realmente acelerar desenvolvimento, acelerar a maturidade, acelerar. Então, eu sempre penso por essas duas vertentes. Adorei. Legal. Acho que ainda temos caminho. Bons e pontos. A gente tem que trazer um pouco desconstruir as nossas verdades, né? O encarreiramento do jeito que a gente vai mudar. Vai mudar com certeza, pensa. Concordo. O prisma que eu vejo esse ponto, Edu, primeiro, automatizar tarefas, para mim é o que sempre aconteceu e continuará acontecendo. Então, eu diria que é menos sobre o estágio, o jovem aprendiz, o nome que for, e mais sobre assim, se a função que você faz é uma função automatizável, esteja atenta, porque vai ser automatizado. Você pode ter 20 anos de carreira ou estar no seu primeiro ano, acho que é um risco que todo mundo corre em certa medida, né? Isso posto, programas como um programa de estágio, ao meu ver, continuam sendo super estratégicos, porque, um pouco por experiência, um pouco por pesquisas também, a maioria das pessoas que dá errado por cultura, comportamento. E os primeiros anos da sua carreira, acho que são muito formacionais, assim, são muito importantes para como você pensa, enxerga, lida com os problemas. E aí um baita de um presente que você pode dar para alguém são essa entrada de estágio, e aí o olhar que eu tenho para estágio, por exemplo, é um olhar menos de fazer tarefas operacionais e mais assim, como é que eu preparo essa pessoa para assumir coisas enormes lá na frente. E aí concordo com a Lu e com os e as colegas aqui de que, puxa vida, se você der projetos estratégicos, coisas importantes, essa pessoa tem um potencial enorme para te ajudar de maneiras surpreendentes dentro da sua empresa, para muito além de tarefas operacionais, tirar o xerox, né, como você falou, que é o que a gente começou lá atrás. Então, primeiro, qualquer tarefa operacional para mim corre risco de ser automatizada. Estágio, jovem aprendiz ou alguém que tem 50 anos de função ali fazendo aquela tarefa. Segundo, acho que é bem importante perguntar que problema você quer resolver.
para mim, o estágio ele resolve um problema de pessoas formadas com a cultura, no meu caso, da Acreditas. Então, vamos trazer estagiários, porque a chance dessa pessoa se adaptar a essa cultura é enorme. Se eu pego alguém que tem 10 anos de carreira, etc., dá um pouco mais de trabalho, porque a pessoa vem com os seus vícios e vieses já montados, né? Legal. Sarita, qual é a sua opinião sobre essa conversa aqui? Minha visão é bem alinhada com a visão que você trouxe, também a Lu, acho que precisa fazer parte de uma estratégia de talentos, né? Só para fazer, vamos trazer jovens talentos, mas sem ter uma estratégia de pipeline, né? Pensar no futuro. Na Alice, por exemplo, a gente está atualmente rodando um processo de estágio e a gente quer criar um pipeline de business analysts, né? De managers. Esse é o objetivo. Então, isso cabe a nós, executivos de RH, mas também os hiring managers que vão receber esses estagiários, pensar de fato qual que é o job description, né? O que eu espero dessa pessoa, qual vai ser de fato o papel dela, né? E não simplesmente fazer por fazer. Então a gente precisa se preocupar, né, com isso. Então, se agora posso contar mais com uma tecnologia, qual vai ser o papel dessa pessoa que vai entrar, né? E também AI não resolve nada sozinha, né? Precisa, como a Lu falou, você precisa ter alguém por trás que define a estratégia, que prepara os dados, né, que faz uma verificação também, que conecta, né, dados quantitativos como uma percepção mais humana, qualitativa. Então, precisa ter, né, uma pessoa por trás, né, e acho da forma que eu vejo que é um potencial enorme para a pessoa já assumir um papel mais estratégico que talvez antes ela não podia. E acho só uma última provocação também, que novas frentes estão se abrindo também para a tecnologia, né? Então, se a gente pensa, por exemplo, em TikTok, hoje é um canal muito importante de vendas, né, de comunicação para muitas empresas. E muitas vezes são esses jovens que têm a experiência. Então fica também essa provocação que novos, né? Talvez algumas tarefas não vão existir mais, mas novas outras vão surgir. E eles entendem mais disso do que as pessoas mais experientes. E acho que isso volta à minha Talvez provocação. aquilo que a Cris falou, que nós precisamos reinventar esse encadeamento do aprendizado, né? Exato. Onde muita coisa pode vir das novas gerações também, das novas tecnologias. Com certeza. Muito bom. Pessoal, tema de ambiente de trabalho. A gente está vivendo uma série de discussões. Outro dia eu estava lendo o Wall Street Journal, o presidente, o CEO do JP Morgan, quer todo mundo dentro do escritório. Aí, ouvindo o Diego Barreto, meu amigo Diego Barreto, falando nas redes sociais, dando algumas entrevistas, o Diego já é bem mais flexível lá no iFood. Ele gosta muito do modelo híbrido e muito das pessoas tendo a sua responsabilidade e dando conta das tarefas, seja lá de onde que eles vão estar trabalhando. O que vocês têm vivido nas empresas de vocês? O que vocês pensam do futuro dessa questão? Quem a começa? Pergunta de $1 bilhão, Eduardo. Você acha que é uma pergunta de $1 bilhão? Quem resolver, quem tiver a resposta perfeita, tá feito. Eu acho que essa discussão é a discussão de RH e vai ser a discussão de RH e de negócio pelos próximos 2 anos ainda. E para mim voltar ou não voltar é o menor dos problemas, mas eu acho que qualquer volta ou não volta, ela tem que estar a serviço de alguma coisa. E eu, Lu, pessoalmente, eu não vi nenhum dado ainda que me diga que estar no escritório é melhor ou que não estar no escritório é melhor. Eu ainda não vi, Lu, não vi nenhuma pesquisa. Eu também não sei se tem uma solução única, isso, né? Porque eu acho que depende muito da realidade da empresa, até dentro da empresa, né? Das funções, do porquê. Eu sou mais Diego Barreto. Eu gosto da abordagem de flexibilidade com responsabilidade, né? Na Alice, a gente gosta de tratar as pessoas como adultos responsáveis, que vão tomar as melhores decisões para si mesmos, mas também para a empresa, né? E eu acho que a gente gosta de dar flexibilidade, mas a gente acredita também muito da importância das conexões. Então, a gente sim gosta também do presencial, né? A gente tem um escritório que é um símbolo da nossa cultura, né? A gente tem muitos rituais, então a gente tenta aproveitar as idas no escritório, nos encontros de forma intencional, né? Porque só ter um espaço e chamar todo mundo de volta não resolve. Resolve o quê? Né? Controle? Acho que não é sobre isso. Ontem eu estava num evento, aquele Mind Summit,
E eu assisti a palestra do Adam Grant, que é uma pessoa que eu admiro muito. Sim. Né? Ele trouxe uma pesquisa que falava depois exatamente compartilha disso. comigo. Eu não sei qual é a fonte, eu não me lembro agora. Mas qual era o insight da pesquisa? Ele falava o seguinte, que é importante sim que as pessoas se conectem, porque a conexão humana, ela gera performance, mas ela não precisa estar o tempo todo 100% presencial. Então, segundo a pesquisa que ele citou, se você promover encontros intencionais e de qualidade, mais ou menos 4 vezes ao ano, é o suficiente para que as pessoas, como seres humanos, gerem conexão com a outra e que crie um ambiente de comunidade e de senso comum no trabalho. E que isso é importante porque é um dos drivers de performance, é esse senso de comunidade. Eu vou desafiar aqui. Para mim, acho que 4 vezes por ano seria pouco. É muito pouco. Eu não conseguiria imaginar ter um senso de pertencimento, uma cultura tão forte, uma troca. E até falando em saúde social, que é um tema também muito importante, né? Quando a gente fala especialmente dos jovens, né? Que são muito acostumados de ficar isolados no computador, em casa. Mas saúde social é sobre conexões, sobre os relacionamentos, né? Sobre esse senso de você fazer parte de uma comunidade. E na minha visão, na minha experiência, fazer encontros muito isolados, pontuais, é muito difícil manter a mesma interação, o mesmo senso. Como vocês veem isso? Ô Cris, lá na OLX eu fiquei encantado com o seu ambiente, com o seu escritório lá. Tudo super aberto, tem os phone booths para as pessoas fazerem seus trabalhos individuais lá, mas eu achei super legal o calor ali do escritório. Como é que é lá? Como a gente pensou o modelo de trabalho? A gente pensou o modelo de trabalho de uma forma onde os encontros sejam intencionais e que o escritório ele seja um ambiente propício para as pessoas se conectarem e estarem juntos, para promover essas conexões. Então, é um escritório realmente aberto, convidativo, alegre, né, colorido, que tem comida, que tem bebida, que convida as pessoas para estarem juntas, trocando. Né? Mas, ao mesmo tempo, é um escritório que não tem lugar para todo mundo. Porque a intenção não é que todos estejam lá todos os dias, vendo e estando na frente do seu computador para falar com um coleguinha que está a 2 salas de distância. Não faz sentido isso. Então, a gente acredita muito que um ambiente saudável é o ambiente híbrido. A gente quer tratar adultos, como você falou. Eu acho que isso é importantíssimo. Se você tem uma cultura que preza por autonomia, né, preza por inovação, preza por criatividade, preza por um ambiente de construção coletiva, você tem que dar espaço para as pessoas, né? E eu acho que tem um ponto do presencial que está muito mais nos gestores, nessa necessidade dos gestores de controlarem, comandarem, do que qualquer outra coisa. Olha aí. Né? E eu vejo, assim, muito dos colegas que eu pergunto, que voltaram para o presencial, que dado você usou para voltar para o presencial? A maioria das respostas é porque o CEO quis. Ou porque o conselho quis, ou porque alguém do quis, topo da pirâmide quis. Né? Que é o caso do JP Morgan, que está vindo top-down. Que é o ponto que eu falei, vai voltar pra quê? Porque assim, a volta ou não volta, ela tem que servir a algum propósito, qualquer que seja ele. É um problema na Blip, por exemplo. A Blip cresceu muito durante a pandemia. Então veio um monte de gente, era uma empresa de 500, 400 pessoas com uma empresa de 1.500 no meio da pandemia. É óbvio que é mais difícil escalar a cultura quando está todo mundo, 80% da empresa é nova e você tem que criar rituais remoto, com gente espalhada pelo país inteiro, agora gente em outros países. É claro que é difícil. Então, a nossa decisão mais recente é, vamos trazer a liderança 8 vezes por mês para o escritório,
e aí criamos algumas regrinhas. Vai ter uma semana que é obrigatório aqui em São Paulo, a terceira semana do mês em BH. É um jeito da gente movimentar. E essas semanas com intencionalidade. Porque também não adianta, gente, vamos ser honestos aqui. Eu não sei vocês, mas aqui na Blip ainda tá bem híbrido, assim. Não adianta eu vir para cá e passar o meu dia inteiro em reunião remota e não me conectando com ninguém, fechada numa sala. Não vai cumprir o propósito da colaboração, do senso de pertencimento. Você falou de dados. Há uns 3 anos atrás eu fui num encontro de alumni de Stanford e existe uma pesquisa de Stanford que foi feita antes da pandemia, comparando o trabalho remoto com o trabalho presencial. Para problem solving, para resolver problemas que você precisa de colaboração e criatividade, o presencial com dados é mais eficiente. Para tarefas mais operacionais, não há tanta diferença. Então, uma pitada aqui, você pediu dados, eu estou lembrando disso. E aí, olha que legal. Pensa assim, a gente tem um monte de empresa aqui, chutaria que todas que estão aqui, estão vivendo a pressão do crescimento, a escala, tem que crescer. Se a pesquisa diz que para problem solving o presencial é melhor, será que talvez, dependendo do contexto da empresa, ou onde a pressão para o crescimento é menor, talvez o presencial faça menos sentido, quando a pressão de crescimento é maior. Então, de novo, a estratégia da empresa, a estratégia do negócio, o modelo de trabalho você está a serviço dessa estratégia. Essa é a minha opinião, assim. Lá na Acreditas a gente faz parecido, a gente faz uma semana por mês presencial, na verdade de segunda a quinta geralmente, e o objetivo é resolver problemas complexos, sim, tá vendo? Declaradamente. Então não é uma semana para você ter reuniões de rotina, é uma semana para você se enfiar numa sala com 5 pessoas, entender como é que você vai ganhar market share, né? Como é que você vai aumentar a conversão de lead, etc. De todos os lugares que eu passei é muito interessante, Edu, porque tem várias pesquisas interessantes, mas eu brinco que eu falo assim, me fala qual tese que você quer que eu apoie, que eu te dou a pesquisa que apoia essa tese, porque tem pesquisa que prova tudo. por qualquer caminho. O dado assim, ele gosto coloca do freguês. qualquer Me coisa, fala o que né? você prefere que eu te mostro a pesquisa aqui que qualquer hipótese. que sustenta. Mas eu vejo, a pergunta da Lu para mim é a pergunta fundamental, assim, que dor que você quer resolver? Assim, as pessoas se conectam mais no presencial? Me parece meio óbvio, para além das pesquisas, que sim, né? Poxa, tem gente que... E a gente tem que tomar cuidado, e acho que entra a personalização, porque talvez para o Jean e para o escritório, sei lá, me leva 20 minutos e eu vou e tá tudo certo. Tem uma outra pessoa lá que trabalha com a gente que leva 2h30, que tem que deixar o filho ou a filha na creche, não sei o que, assim, que é um rolo. Então, se você não for intencional e se você adotar uma regra muito padronizada que você não topa nenhuma flexibilidade, que acho que essa é um pouco da dificuldade da área de people, RH, hoje em dia, é isso, assim, não dá para fazer um modelo para cada um e ao mesmo tempo você tem que entender um pouco das particularidades das pessoas, né? Aí entra uma habilidade que eu acho tão difícil de ter, que é o bom senso, que é muito difícil. Assim, parece óbvio, não sei mas não muito é. bem como é que se treina essa habilidade, mas é esse bom senso de falar assim, tá, para essa pessoa faz muito sentido ficar em casa e tudo bem, fica em casa essa semana ou essa situação, tudo mais. E para outra pessoa não, infelizmente para você tem que vir aqui para o escritório e vamos embora, assim, é o melhor para o coletivo, é o melhor para o todo, né? Ouvindo vocês falarem, eu lembrei das nossas reuniões de planejamento estratégico do Grupo Móvel. Era incrível o poder de bonding quando as pessoas se conectam. E as pessoas se conectam além de uma tarefa de trabalho ou além de resolver um problema, né? Ou além de discutir alguma coisa de carreira. Mas quando as pessoas se conectam como seres humanos, isso é muito poderoso para o desenrolar, né, das estratégias, do que a gente precisa fazer na empresa. E a gente fazia 2 vezes por ano, né, ia para um hotel até fora do escritório. Aqui a gente está falando de ir para o escritório, mas a gente se conectava fora do escritório, justamente para estar bem focado em criar essas conexões, e o poder era surreal. A gente trazia todas as empresas do grupo, né? E até a relação entre as pessoas de diferentes empresas criava valor incrível, né? Valor e pertencimento de novo, Exato. né? Sim, sim. Falando em pertencimento, vamos mudar um pouco a marcha dessa conversa, e eu quero falar de pertencimento.
Uma das palestras sobre recursos humanos, sobre gestão de gente, que mais me encantou na minha vida foi da Lauren Santos, há uns 2, 3 anos no South by Southwest. Ela trouxe uma série de dados mostrando que o que retém as pessoas é a sensação de pertencimento delas com as empresas. Eu acho que isso está conectado com o que a gente estava falando aqui no nosso papo anterior. O que vocês acham? Que armas, que ferramentas vocês usam para reter os talentos atualmente? E o que vocês acham que vão ser as ferramentas que vão ser mais bem-sucedidas nos próximos anos? Eu já vou começar e te corrigir, porque eu não gosto muito da palavra reter. Tá que a bom. gente não precisa reter ninguém, né? A gente precisa criar um ambiente que engaja as pessoas. A pessoa precisa querer ficar, né? Eu não gosto muito de pensar, vou pensar em mecanismos porque ela precisa Reter ficar parece aqui. que é brutal, aqui Exato, é usar a exato. força para segurar. Exato. Você gosta do engajamento. Eu gosto do engajamento e eu não tenho dúvidas que é o senso de pertencimento e engajamento e uma das principais ferramentas, né, ou preocupações que a gente precisa ter. E tem várias ferramentas, né, talvez os dois que eu queria destacar e propósito, né, a pessoa entender que o que eu estou fazendo aqui, e pode ser o propósito maior da empresa, mas também a minha função, né, estou contribuindo, né, estou vendo aí o impacto do meu dia a dia, né, faz sentido. Acho que essa é uma parte muito importante, se é útil, né, e a segunda parte é a cultura. Com certeza, né? Ter uma cultura intencional, ter uma cultura coerente, porque a cultura define tudo que a gente faz, né? Então, se desdobra em comunicações, em modelo de trabalho. Então, se eu não tenho isso bem definido, e aprendi muito com a Lu sobre isso, né? Top-down e em atitudes, em comportamentos. Se a pessoa percebe que tem uma incoerência, né? Que falaram uma coisa, mas aí no dia a dia não é bem assim, a pessoa vai se frustrar e não vai querer ficar. E não vai querer ficar mais tempo na empresa. Tem um terceiro ponto, eu penso muito parecido com você, sabe? Propósito, cultura, e aí como é que isso se desdobra no dia a dia, né? Nos artefatos, que é a palavra do RH lá que a gente usa para falar disso. Tem um terceiro ponto que eu gosto de pensar, que é e eu gosto muito daquele negócio do estado de flow, né? Que se fala. Muito. Então, assim, você tem o propósito, tem a cultura, e você mantém a pessoa, talvez num nível mais individual, mais micro, desafiada, Perfeito. etc., é fenomenal. Eu lembro, assim, na minha carreira, várias das vezes que eu me estava mais engajado, que eu estava mais, assim, comprometido, eram as vezes que eu estava trabalhando, assim, loucamente, sabe? Final de semana, à noite, não sei o quê. Mas eu estava trabalhando naquilo que eu tinha uma baita conexão de propósito, assim, com uma paixão, que eu falava, putz, isso aqui eu vou fazer muito bem, eu vou mudar o jogo e tal. E aí você fica até as 10, até a hora que for e que precisar, e você fica, assim, feliz da vida que você está fazendo aquilo. Então, acho que é difícil, né? Mas conseguir fazer as pessoas operarem no flow, naquilo que desafia ela, que mexe com os motivadores intrínsecos, se bem alinhado com o propósito e com a cultura, é ferramenta, assim, fenomenal de engajamento. Hoje, curiosamente, eu estava almoçando com algumas pessoas e aí uma das pessoas perguntou assim para mim, mas o que acontecia lá na Móvel? Que as pessoas têm um luto pela não existência da Móvel, de não estar mais trabalhando, é quase, parecia que era uma seita, a pessoa usou essa palavra e eu achei super curioso. E eu acho que a Móvel tinha esse senso de pertencimento, era muito parte da cultura, e é óbvio que tem um monte de elementos, mas tem uma coisa que eu acredito demais, assim, e que tem a ver com isso que o Jean falou agora, que é quando você acha o jeito de vincular o propósito pessoal com o propósito da empresa, é como se uma magia acontecesse. Assim. Verdade. A Móvel tinha a história do mural dos sonhos. Esse negócio tinha um poder inacreditável. Eu me emociono até hoje quando eu olho para aquilo e eu lembro já saí disso. da Móvel há 5 anos. Explica o que é o Mural dos Sonhos. O Mural pra dos tu. Sonhos está no meu escritório até hoje. O meu sonho conquistado está lá, o quadro, com o meu adesivo de conquistei. Então, assim, quando você acha um mecanismo, e eu tenho 200 histórias que eu poderia contar. Então, eu lembro que entrou uma pessoa no meu time, e o sonho, ele nunca tinha viajado, feito uma viagem internacional na vida.
E o sonho que ele colocou no mural era assim, você entrava na empresa, você tinha que no seu onboarding, você compartilhava qual era o seu sonho, tinha que ser um sonho pessoal, qual era o seu sonho e quando você pretendia atingir, e aí você mandava uma imagem que representava o sonho, e aí você ia lá, colava, aquilo ficava no mural, todo mundo sabia o seu sonho, e era legal porque você criava aquela coisa... Sarita, seu sonho aí tá chegando perto, e aí, como é que tá pra você conquistar? Como dá o plano, né? Qual que é o plano? Demais. E à medida que você ia conquistando, tinha um ritual de você ir lá no mural, colar o adesivo do conquistei, todo mundo sabia que você tinha conquistado aquele sonho e a gente comunicava nos canais de comunicação interna. E tudo de premiação da Móvel no final era sobre o mural. Então, o Jean ganhou o prêmio Gente Firme. Então, o que você vai ganhar? Você vai ganhar X mil reais para ajudar você a conquistar seu sonho. E você só podia usar o dinheiro quando você tivesse um plano que você apresentasse para a Red People, a Red People validava e você mostrava o que você fez para conquistar o seu sonho. Mas esse garoto foi super curioso, ele entrou e botou esse sonho e eu fiquei só de olho. Ele era molecote, analista júnior. E aí eu fiquei olhando. A gente fez uma aquisição na Colômbia. Um dos assuntos grandes era desenvolvimento de liderança, porque era uma empresa muito pequenininha e ele era o cara de learning. Falei, você que vai. Foi a primeira viagem internacional da vida a trabalho para fazer um mega projeto de alta relevância para a empresa. O brilho no olho do garoto era um negócio que eu sério mesmo, eu me emociono até hoje. Então, a história da hiperpersonalização que a gente fala para o produto vale também para senso de pertencimento. E eu acredito, para mim, essa é a mágica. Assim, quando você consegue fazer essas duas coisas coexistirem, Ele vai entregar melhor que qualquer pessoa, ele vai né? trabalhar até meia-noite, até 2 da manhã e vai entregar o melhor que ele tem e ele não vai reclamar, ele não vai ser detrator, ele vai ser promotor. E eu acho que a Sarita falou um negócio, eu também não gosto da palavra retenção, mas somado a isso cria um senso de gratidão. E gratidão é um negócio que faz você ficar engajado. Nossa, Então- vai ser difícil complementar. Até me emocionei com a sua história. Pra mim mesmo. também fica até hoje, assim. Mas eu concordo muito com o que vocês falaram, né? Eu vejo, assim, como senso de comunidade, que é isso que vocês falaram, de senso de pertencimento, que é isso do eu sou vista aqui. Porque você pode estar numa cultura legal que a pessoa ela é mais uma na fila do pão, entendeu? Mas como é que a gente faz as pessoas não serem invisíveis dentro da organização? Esse exemplo do mural é lindo. Então, eu acho que essa é a primeira coisa, né? Como é que a gente faz as pessoas não serem invisíveis? Elas, realmente, eu estou aqui, eu sou vista e eu importo, né? O segundo, acho que vocês também já mencionaram, que eu acredito muito, é assim, você pode estar fazendo uma tarefa pequena, mas se você consegue conectar como essa tarefa pequena impacta no todo, já muda a sua visão de trabalho, não é só aquela tarefa. É como eu estou levando a possibilidade de vender para milhões de usuários no Brasil. É como eu conecto milhões de compradores e vendedores no Brasil. É como eu ajudo a fazer essa liga. Gente, já muda, né? Isso é uma missão dos gestores também. Eu ia falar isso, a gente ainda não falou sobre a gestão, tudo que a gente falou tem muito a ver com o papel do gestor. E tem uma pesquisa que ontem eu também vi no mesmo evento que eu fui, que é de um livro que se chama Performance com Significado, da Tamara, é uma brasileira que mora há muito tempo nos Estados Unidos. E ela falou que da experiência do colaborador, 50% dessa experiência de significado vem de como o gestor atua com ele. Com certeza. E os outros 50%, é claro, de como a própria pessoa se conecta com a empresa, né, e das políticas da empresa, cultura e tal. Mas tem um elemento que é da gestão, liderança, que a gente não pode deixar para trás. Sim. Tem aquele ditado, né, que uma pessoa não se desliga da empresa, se desliga do líder. Eu não sei se eu concordo plenamente, porque acho que tem coisas também da empresa, né, mas com certeza
tudo que a gente falou, né? Eu falei muito de cultura, você falou do flow, né? De reconhecimento, de entender, personalizar, né? Você comentou da questão da visibilidade. Quem é responsável por isso, ao final, é o gestor, né? Ele precisa fazer uma gestão adaptada à necessidade, à realidade. Ele precisa se interessar pelo momento, né? Pelos planos, o que te deixa no flow, né? Ele precisa entender isso, né? Quais são seus sonhos. E como isso está, assim, 200% ligado com a cultura. Total. Ele precisa ser o principal, porque, gente, né? o que eu mais vejo é inacreditável como ainda eu vejo isso acontecer, a história do pessoas é o meu ativo mais valioso. O líder é capaz de entrar numa sala para fazer uma reunião e não perguntar nem se a pessoa está bem. Exato. Cara, não é o ativo mais valioso. E você não tem coragem nem de saber se o Jean tá passando por uma situação difícil, se não tá. Se ele pegou muito trânsito, tá nervoso. São detalhes. Eu me lembro quando eu fui lá para Stanford fazer Cara, eu tive aulas maravilhosas, mas a aula que eu voltei para casa e deitava toda noite, pensava, caraca, como eu tenho muita coisa para fazer de melhor ainda, foi uma aula sobre felicidade. Que parece, tipo, bobo, mas é assim, se eu não sei o que te faz feliz, e aí não é o que te faz feliz, assim, mas assim, como é que eu conecto o teu propósito com isso aqui? Por que você está aqui trabalhando, fazendo essas coisas? Não é pelo salário, gente. Tem um monte de pesquisa que mostra que reconhecer por salário dura 3 meses, depois a pessoa esquece e não tem mais valor nenhum. Eu ia cutucar vocês sobre isso. A gente não falou de equity, stock options, a gente não falou de dinheiro, a gente não falou de salário. A gente falou que a liderança tem que se preocupar em entender o que motiva, né, além talvez do profissional, como é que essa pessoa está se sentindo feliz, capacitar para que o líder seja um mentor e não só um gestor, né, entender além do aspecto profissional, entender o aspecto pessoal, storytelling, que história que você vai contar conectado com a cultura da empresa, com o propósito da empresa. Vocês acham que a função de vocês nas empresas é capacitar essa liderança para operar em todas essas frentes? Uma das. Uma das. Eu acho que o P&L, em última instância, ele só é o resultado de uma história que vem sendo contada e que a verdade é que a gente ignora ela por um bom tempo até ela ser refletida no resultado financeiro. Até quando dá ruim. Quando dá ruim é que começa. Quando o resultado financeiro grita, acende a luz vermelha, aí você vai olhar para um monte de coisa. Mas o eNPS está contando uma história, à medida que ele vai caindo. O NPS do cliente, gente, pode fazer que vai ter correlação. Se o NPS cai, o NPS do cliente vai cair, porque isso é um ciclo que pode ser virtuoso ou pode ser vicioso. E se o NPS do cliente vai cair, a receita vai cair. E, gente, é tudo uma reação em cadeia. O dinheiro é importante? Óbvio que é. A não ser que você trabalhe numa ONG. Fora isso, o dinheiro, claro que eu quero ganhar meu salário, claro que eu quero ser sócia e ganhar o upside do crescimento do meu trabalho. É óbvio que é importante. Não tenho nenhuma dúvida, não é à toa que tem áreas de remuneração preocupadas em garantir que a gente está pagando o salário adequado, alinhado com o mercado. Mas isso é que é o básico, né, Lu? Isso aí tem que fazer. Para mim é um fator higiênico. Isso, mas olhando na pirâmide de Maslow, eu amo a pirâmide de Maslow, cara, isso é necessidade básica. Assim, não é isso que vai levar lá, em última instância, para tal da autorrealização. Não é. Então, acho que é fisiologia, vamos dizer assim. Legal. Eu queria que vocês, em uma frase, comentassem isso que eu vou falar aqui. Né? Sou péssima com essa história de uma frase. Uma frase. Pensem aí, ó. Um tweet. Em um tweet, comentem aqui o que eu vou comentar. Né? O trabalho deixou de ser uma tarefa ou um lugar e passou a ser uma experiência. Essa experiência depende de propósito, aprendizado e cuidado. E a tecnologia está acelerando o futuro, mas o que realmente vai fazer diferença nas empresas é como as empresas vão tratar as pessoas que constroem esse futuro.
E aí? Eu não poderia concordar mais, essa é a minha frase, assim. Com certeza. Bom, vou tentar a minha frase. Para qualquer organização, empresa ter sucesso, a gente precisa pensar numa jornada de longo prazo e não num sprint. A gente precisa se preocupar, né, uma preocupação muito grande que eu tenho, em promover um ambiente de alta performance sustentável. Isso só é possível se a gente vai além de só pensar em resultado, em entrega, mas se preocupar também de como as pessoas estão entregando, como está esse ambiente, como está a relação com a liderança, como está a saúde, né, das pessoas. Porque se uma pessoa plena, né, saudável, e aí falando de uma saúde holística, física, mental, social, vai conseguir entregar num nível alto por muito tempo. Foi uma frase longa, mas minha frase. Mas alguns tweets. Adorei, muito bom. Se for um tweet muito curto, concordo. Se for dar um duplo clique aí, a gente precisa acho que aí assim, os RHs precisam cada vez mais ter as conversas difíceis para fazer com que essa frase seja verdadeira. Não acho que são coisas da NASA que a gente precisa fazer. Acho que geralmente são coisas simples, mas a gente geralmente não tem a conversa até a última derivada para poder fazer isso ser verdade. Cris, o que você acha? Eu também concordo e acho que a gente está vivendo um momento que pode ser meio paradoxo, com tanta tecnologia, tanta novidade, mas eu acho que o futuro vai ser cada vez mais humano. A gente vai ter que cada vez resgatar a humanidade e tudo que você falou, significado, empatia, conexão, para poder gerar o resultado. Porque o básico, o simples, ele já vai ser dado. E o complexo vai precisar dessas relações. Então, eu acho que o futuro é cada vez mais humano e nós de RH vamos cada vez mais estar no centro dessas decisões. Mas concordo com você, acho que a gente precisa ter coragem de falar o que precisa ser dito. Eu gosto demais desse assunto de conversas difíceis. Tem um estudo que foi feito pelo Josh Bersin, que eu também amo, um cara incrível, assim, e ele falou sobre, num dos relatórios dele, ele mostrou a evolução dos braços direitos do CEO ao longo do tempo, né? E ele começa lá na era industrial, e aí vai passando, em algum momento foi o CFO, porque era a busca por eficiência, indústria. Depois passou pelo CTO ou CIO, que nome a gente quiser dar, porque era a era do boom tecnológico, era a grande virada. E ele fala que essa nova onda é o CHRO. Ele é o grande braço direito do CEO, porque ao final do dia vai ser tudo sobre pessoas. Então eu acredito muito nisso, acredito demais no RH que não é corajoso, ele vai ficar para trás. E por coragem, eu brinco muito, se como RH eu não irrito umas 3 pessoas por dia, eu não estou fazendo bem o meu papel. E por que irritar? Eu estou fazendo aquelas perguntas inconvenientes que ninguém quer ver. Se eu não estiver fazendo isso, na boa, eu não estou cumprindo o meu papel, não estou cumprindo o meu dever fiduciário, que é colocar o bode na mesa e falar, então, a gente vai sair daqui quando esse bode estiver resolvido. Mas isso não é trivial. Não. Eu lembro, por exemplo, algumas recentes, né? Acho que deve ser normal. Às vezes você tem tabelas salariais diferentes. Estou tentando trazer isso para a vida derivada prática. aqui, né? Tem tabelas salariais diferentes. Aí eu e a Sarita somos analistas, só que ela está numa área que ganha 10, eu estou numa área que ganha 8. Aí, obviamente, salário é quase que uma informação pública nas empresas, né? Todo mundo se fala assim. Me surpreende cada vez. E aí alguém te pergunta assim, nossa, mas então quer dizer que eu ganho... A Sarita é analista, eu sou analista e eu ganho 20% a menos do que ela. E aí que vem essa conversa difícil, que às vezes a pessoa, não, veja bem, não sei... Ao invés de falar, você ganha 20% a menos do que ela. Explica a estratégia, deixa eu explicar por quê. Né? Ela está numa área que é mais difícil, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o que lá. E aí você explica, a pessoa pode ficar chateada, pode ficar feliz, tudo mais. Mas é uma conversa difícil que precisa acontecer. Aí
A gente fala, às vezes, que investe em treinamento, aí você vai ver a verba de treinamento, não tem R$7 por pessoa. Ah, putz, então tá bom, então não investimos em treinamento. Assim, ter essas conversas de forma muito transparente é difícil, né? Você cria umas 3 inimizades ou momentos difíceis ali, 3. Mas acho que volta ao ponto da coerência, né? Se você é coerente, a gente sempre fala na Alice, qualquer decisão que a gente toma, a gente tem que ser capaz de falar no nosso, na Alice na Arena, que nós somos hands para todos os 550 pessoas. Então a gente se provoca muito, né? A gente consegue explicar, tem um racional por trás, está alinhado com a nossa cultura, beleza, né? Se não, vamos revisitar. Eu queria dar uma oportunidade para vocês de ter algumas conversas difíceis aqui. Eu adorei o gancho aqui. No próximo bloco, a gente vai mudar o rumo da prosa. Eu provoquei vocês em várias situações aqui com várias perguntas. Agora eu quero que vocês coloquem bodes na mesa aqui para um CEO responder. Para mim, pessoas é o business. Eu fui um CEO que acreditava genuinamente que cultura era fundamental e que pessoas era o nosso negócio. Não era tecnologia, não era vender SMS, não era vender os produtos. Para mim, o meu trabalho era dar uma direção para as pessoas, definir uma cultura, viver essa cultura e investir nas pessoas. Me considero bem-sucedido nesse papel. Eu queria bater esse papo com vocês, de vocês colocarem alguns problemas difíceis para eu responder. Vamos nessa? Bora! Então, no próximo bloco, fica esperto aqui que nós vamos mudar o rumo dessa prosa e o CEO vai responder os CHROs.